O inverno tinha que chegar. E hoje nós estamos fazendo este experimento pela primeira vez aqui neste ano de fazer uma palestra no domingo do mês que tem 5 domingos, né? Infelizmente, o primeiro semestre, a primeira vez que a gente ia fazer, caía justamente no domingo de Páscoa, que deu 5, e aí não deu para a gente fazer. Mas agora estamos aqui, espero que vocês gostem, que a gente possa fazer mais vezes e trazer sempre um tema diferente, um tema que pode também ter atual, tudo ligado à doutrina espírita. Vou fazer a leitura aqui da ambientação, fazer a nossa prece e depois começamos a nossa palestra de hoje. Então Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, leitura 7 e 9. Sigamos a paz. Busque a paz e siga, disse Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não cede ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública. Mas, em se vendo honrado com a popularidade, com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. É a fórmula da integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Muito interessante o texto, né? Realmente nós queremos a paz, mas deixamos os passos de Jesus de lado. E é através, seguindo os passos de Jesus, que nós vamos encontrar a paz. Então vamos elevar nossos pensamentos neste momento e agradecer ao alto, ao nosso Pai Maior, pela oportunidade de nós estarmos aqui neste domingo, nesta manhã, que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível, com mais esse aprendizado da doutrina, que possamos nos confraternizar, estarmos felizes
por estarmos na nossa casa, no grupo Espírita Nosso Lar. E assim, Senhor, aprendemos um pouco mais para que possamos seguir a nossa reencarnação, seguindo as diretrizes da doutrina, que esta que nos consola, que nos aconselha, que nos orienta a todo momento. Ilumina, Senhor, a nossa irmã Érica, que se encontra aqui para fazer esse estudo conosco, e envolva todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Érica, seja bem-vinda. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Manhãzinha mais fresquinha pra gente, né? Então, como Cida falou, me chamo Érica, sou do Centro Espírita Irmã Clara, na Penha, né? E ajudo a cuidar de um evento nosso de jovens, que é a Conmel. Reúne jovens de vários centros do nosso canal da Leopoldina. E esse ano, já há alguns anos, a gente convida os jovens para escolherem o tema, e eles, para nossa surpresa, vários temas lá que surgiram, votaram e escolheram esse tema. A gente, poxa, os nossos jovens querem voltar ali às raízes, né? Muito interessante, querem saber o que é essa religião aí que eles estão abraçando, ter mais detalhes sobre elas. E aí as meninas me convidaram e já falou, traz o tema da Conmel desse ano para a gente já está estudando, preparando tudo para eles. Então hoje estou aqui nessa manhã com muita alegria para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o Espiritismo. Então vamos lá. Conversa, né? Então vou jogar algumas questões para a gente pensar também. Em que vocês acham que o Espiritismo se diferencia das outras religiões? Ou será que ele é igualzinho a todas as outras que a gente conhece? Eu acho que a diferença principal é a possibilidade da reencarnação. É acreditar, né? Ter como um dos seus pilares a reencarnação. Muito bem. O que mais? Que é uma fé raciocinada, sem dogmas e paradigmas. Se baseia numa fé raciocinada, né? Sem dogmas, sem paradigmas. Mais alguém? Ela esclarece o que de fato acontece com você na existência. Esclarece, né, os nossos acontecimentos, os desafios que a gente precisa enfrentar. Mais alguma coisa? Esclarece e nos consola. Esclarece e consola, traz conforto. Ela traz informações que as outras param, né, a certo ponto, faz bem à humanidade sim também, mas o Espiritismo ele traz informações que vai nortear, né, o nosso povo na entrada espiritual. Isso aí. Esclarece, traz essa informação do intercâmbio. Então vai trazer informações a mais, além. E a minha amiguinha ali também estava falando, quando a Marli começou, né? A Nilma ia falar alguma coisa? Eu ia falar, eu não sei dizer ao certo, não temos papa, não temos bispo, não temos arcebispo, não temos sacramento, hierarquia sacerdotal. Aquela hierarquia, temos que obedecer temos assim, a liberdade. Temos uma organização, né? Temos a organização doutrinária, né? Mas não dependemos de outras pessoas, né? Para nos assim, passar. Como a Vilma que colocou, né? Muito Porque bem lembrado. não recebemos assim ordens diretas, né? Temos que seguir isso aqui, porque isso aqui Só funciona dessa maneira, né? Não existe isso então, é uma aqui. liberdade, porque para isso nós temos o livre-arbítrio. É isso aí, muito bom. E também eu acho que nos ajuda a discernirmos. Traz, em função da fé raciocinada, nos convida ao raciocínio, né? Nos convida à reflexão, ao discernimento. Muito bom. Excelente. Vou mandar outra, Fê. Nos traz a ideia, assim, muito direta, né, muito objetiva, de que aqui é um período transitório, que nós estamos na nossa vida eterna, que a nossa morada permanente é o espaço, é o
possibilidade de aprendizado. Ninguém vai ficar no céu, né? No mundo espiritual, comendo uvinha verde, vendo, né? Coelhinho, a gente vai ter mais trabalho, né? Muito bom. E o que mais te admira no Espiritismo? Eu acho que é a caridade, em primeiro lugar. Esse laço forte com a caridade. Na minha opinião. Sim, não, aí é pessoal, né? Cada um vai ter aquilo que mais te toca na religião mesmo. A resposta a todas as dificuldades, problemas, situações, as mais diversas que acontecem com as pessoas. Muito bom também, né? A resposta que a gente tem a tudo que está ali acontecendo conosco no mundo, isso fortalece a nossa fé, traz conforto, traz consolo. Acho que traz a responsabilidade do que você faz e que você paga. Isso aí. É a lei de ação e reação, causa e efeito, onde a gente, o que a gente planta, a gente vai colher, né? Para mim, justamente, essa é trazer a resposta que a gente precisa. Traz as Quando respostas. eu conheci a doutrina, eu estava um pouquinho perdida. Foi graças a essa doutrina que veio me trazer várias respostas, que fez com que eu mudasse. Muito bom. Ó, eu acho que para mim foi a parte da reencarnação, porque eu sei que eu devo ter mais chances de acertar e não vou ficar perturbada que eu não consegui dessa vez, né? Você vai ter mais e vai ter quantas você precisar, né? O que mais me admira no Espiritismo é que ele me leva para uma consciência que o que eu vejo de errado eu tenho que consertar em mim. Então ele me chama para uma reforma. Então eu não tenho direito de ficar reclamando, ele me mostra isso, eu preciso melhorar. Para que ao meu redor mude, eu preciso melhorar. Então ele me dá esse acesso. É um instrumento, né, que nos convida a essa reforma o tempo todo. Excelente, foi embora, acabou a palestra, estão sabendo tudo, né? A economia está afiada, mas a gente vai fazer um mergulho. Primeiro vamos voltar ao passado para a gente refletir juntos. Na verdade, ninguém vai aprender, porque tudo que eu estou trazendo aqui não é novidade, mas a gente sempre precisa estar recordando, relembrando, até para a gente fortalecer cada vez mais esse laço com a nossa religião. Então a gente vai fazer uma viagem para trabalhar, que é o Espiritismo. Vamos voltar lá no passado, né? O Espiritismo, ele nasce, ele surge numa época muito importante na história da nossa humanidade, que é o século XIX. Então era uma época que estava ali fervilhando, ampliando o progresso científico, uma época de vários descobrimentos, uma época de avanço nas artes, tanto na pintura, quanto na música, quanto no teatro, quanto na dança. Mas com todos esses avanços, o que estava acontecendo? As religiões que já existiam antes já não estavam trazendo tantas respostas. A humanidade, mais ainda, estavam fazendo alianças muito perigosas. Então a gente via muito a religião entremeada na política, né? A religião governando ali países. E aqueles que já pensavam um pouco mais, já não encontravam respostas naquelas religiões. E foi então, no meio aí desse caldeirão, que veio surgir a nossa doutrina. E ela vem surgir a partir dos fenômenos mediúnicos. Então o Espiritismo, ele tem seu início, né, a partir dos fenômenos das mesas girantes, que começaram como um grande acontecimento. Era uma reunião como um teatro, estava já dominando Estados Unidos, Europa. As pessoas vendiam ingressos para poder ver as mesas que giravam, né? Então, normalmente quem frequentava era a burguesia, a nobreza, e esse fenômeno acontecia, as pessoas iam para ali perguntar várias coisas, mas ninguém
tinha tido ainda a curiosidade de saber o que faz isso, o que faz essas mesas girarem, o que está por trás de tudo isso. Foi então que o nosso querido Kardec, que já era uma figura nessa época conhecidíssima, né, em Paris, embora ele tenha nascido em Lyon, depois que ele se formou, estudou, ele foi morar, atuar, trabalhar em Paris. E tem uma formação maravilhosa, né? Gente, um dia eu posso vir aqui falar da biografia de Kardec, que eu amo também, mas hoje a gente vai trazer só alguns detalhes. Então, Kardec já era um professor renomado, já tinha escrito vários livros e, na verdade, não era Kardec, era o Hippolyte Léon Denis Arrivel, né? Doutor Hippolyte, senhor Hippolyte, e ele já estava ali, ó, tendo uma posição de grande destaque, tanto destaque que se ele continuasse na carreira dele como professor, ele já estava ali com a fortuna dele garantida. É como a gente fala, já fiz o quê? Meu pé de meia. Pezinho de meia, já era famoso, convidado a dar várias palestras, publicava vários livros, mas o que ele ainda não sabia é que já existia uma missão que o chamava. E Kardec já era um estudioso nessa época do magnetismo. Ele frequentava um grupo de magnetismo. Então era uma missão que daria para ele uma tarefa muito mais onerosa, mas também faria com que ele fosse ali o coração de uma obra maior. E é a partir de um encontro com um amigo seu, de um dos seus grupos de magnetismo, o senhor Fortier, magnetizador e amigo de Kardec, que já tinha visitado uma dessas sessões de mesa girante. Quando encontra Kardec, ele fala: Hippolyte, na verdade ele não encontrou Kardec, né? Hippolyte, eu fui numa sessão que as mesas giravam, saltavam, rodavam, e não era só isso não, elas falavam, mas na verdade não falavam, né? Kardec, falar? Ah, mas eu só vou acreditar que uma mesa é capaz de responder a uma pergunta quando me provarem que ela tem o quê? O que a gente precisa ter para entender uma pergunta e dar uma resposta? Ter cérebro, né? Tem que ter nervos, tem que ter cérebro. Uma mesa vai fazer tudo isso? Aí ele falou, então vai lá, né? Vai lá visitar. E com outro amigo também de magnetismo, que é o senhor Carlotti, chamou Kardec para uma primeira sessão, onde ele foi na casa da senhora Claire Maison, e enquanto estava todo mundo lá perguntando, né, se ia casar, se ia ser demitido, as perguntas giravam em torno de futilidades do dia a dia, e as pessoas não tinham noção da preciosidade que estava por trás de tudo aquilo. Foi então que Kardec, entrevir sobre essas aparentes futilidades e divertimento alguma coisa de sério. O que ele percebeu? A revelação de uma nova lei que prometi a mim mesmo aprofundar. Então ele já pegou o trabalho para ele e começou a tarefa de construção do espiritismo ou da doutrina espírita na casa do senhor Baudin, que tinha duas filhas adolescentes, né? A Julie Baudin de 15 anos e a Caroline Baudin de 18 anos. Então quem trouxe ali, começou a fazer nascer a doutrina espírita, foram jovens. E às vezes a gente tem tanto preconceito, né? De a mediunidade no jovem é algo muito natural, que se existe, não tem nenhum problema de exercer. Então foi ali nesta casa que ele começou a fazer os seus estudos mais sérios. O que ele fazia? Ele já vinha de casa com uma série de perguntas. E passava, os jovens eram médios psicólogos, a psicografia não era como a gente conhece hoje, usava-se a prancheta. Logo nas primeiras observações ele não, vamos substituir, passou para o lápis, mas tudo começou assim.
resposta, o que ele fazia? Ele já começou a desvendar, né, ali na Europa, onde tinham mais pessoas que se comunicavam com os espíritos. E ele mandava essas mesmas questões. E ele só assumia aquilo que na verdade estava ali, ó, batendo certinho em todas as respostas. Então ele já utilizava um método científico para a construção. Ele não tomava a primeira resposta como verdade, porque Kardec era um cientista, né? A formação dele tinha total, né, seriedade para com a tarefa que ele vinha realizar. E ele começou a organizar todas aquelas respostas, avaliava, comparava, e foi então que nasceu o Espiritismo. E como que nasce o Espiritismo? Qual é o seu marco? A publicação do Livro dos Espíritos em 1857, em 18 de abril de 1857. Aqui é a primeira capa, ó, como ele foi lá publicado, né? Ele foi publicado com menos questões do que tem hoje. Depois ele sentiu falta de mais algumas, ampliou, né, já na segunda edição. E aqui nasce o Espiritismo ou doutrina espírita. Muito bem, então agora que a gente já fez um mergulho no passado, na história, né, a doutrina espírita, para Kardec, ela não era considerada uma religião. Ele chamava o Espiritismo de uma filosofia com consequências morais. E as reuniões eram abertas, isso era muito interessante, a diversas entidades religiosas. Então Kardec estava lá falando já da doutrina espírita e tinha na plateia católico, judeu, protestante, porque ele acreditava nisso. Todo mundo tinha que ter acesso a esses conhecimentos que vocês trouxeram, né? Que nos dá conforto, consolo, que nos chama a renovação. Então, é uma ciência de observação e é uma doutrina filosófica. E depois do Livro dos Espíritos vieram vários outros, né? Vieram toda a obra e mais as revistas espíritas que ele foi lançando, se correspondendo com várias partes do mundo. Mas por que Kardec chamou o Espiritismo de uma ciência? Alguém tem noção disso? Que ciência nova o Espiritismo desvenda para a gente? Que só a gente sabe. Olha isso. Vocês sabiam que vocês sabem uma ciência que muito cientista aí não sabe? Desvenda para a gente a ciência espírita. Kardec tratava toda essa parte, né, do estudo dos espíritos, porque ele utilizava vários métodos de experimentação, a vida espiritual, essa relação entre os dois mundos, material e espiritual. Então ele traz essa ciência espírita, quando traz aí um pouco da doutrina espírita. E é uma doutrina filosófica porque nos faz refletir, né? Foi baseada em perguntas e respostas. O coração dela veio de indagações que vários de nós na humanidade temos e que muitas vezes ninguém conseguia responder, né? Então, o que a doutrina espírita nos responde tranquilamente? De onde viemos? Todo mundo hoje sabe de onde veio, não foi? Não é? Para onde vamos? Ninguém fica mais perdido aqui com medo. Ai meu Deus, se eu morrer, o que é que vai acontecer comigo? A gente sabe perfeitamente para onde nós vamos. E mais ainda, que muitas pessoas se angustiam. Qual é o sentido da minha vida? A gente já não precisa passar por essa angústia, que a gente sabe para que vivemos, por que estamos aqui, qual é o sentido da nossa existência. Então, tudo isso vai gerar, muitos de vocês colocaram antes, consequências morais. Eu sei que eu não vou findar no meu túmulo, eu vou ter continuidade. Então, por que não trabalhar por ela? Pela minha melhoria, né? Pelo meu avanço moral. Então eu sei exatamente o que me espera e eu sei que eu posso me melhorar cada vez mais. Então automaticamente vai me gerar consequências
consequências morais, porque eu vou saber que eu preciso trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, que eu tenho que deixar cada vez mais desabrochar as qualidades que eu já trago em mim, muitas vezes mais tímidas, e que vão se aprimorando e melhorando a cada nova existência. Por isso, a gente tem um tesouro aqui nas nossas mãos. Mas, o que acontece? Com o Espiritismo, quando ele chega ali no caldo cultural de alguns países, ele é só uma filosofia para vocês? Ele é só uma ciência ou ele é a nossa religião? É a nossa religião, né? Então, na verdade, o Espiritismo ele vai cumprir, e a gente já vai entender por quê, né? Esse nosso triângulo aqui, ele traz essa questão de toda a parte da ciência espírita, traz essa questão da filosofia, né, espírita, nos trazendo indagações, mas também cumpre muito bem este papel de religião. E como religião, a base moral se assenta nos ensinos de Jesus. Então, o nosso espiritismo, a gente pode dizer que nós somos espíritas cristãos, né? Um espiritismo cristão. Não precisa a gente falar porque a gente sabe, mas uma vez a minha filha que frequenta a evangelização desde o ventre, né? Na época de Natal, ela tinha 7 aninhos na escola dela, ela era metida a falar a religião dela, sou espírita, sou espírita, sou espírita. Aí a professora falou, então, na época de Natal, a gente vai, né, todo mundo comemorar o nascimento de Jesus, menos a Clara. Aí ela, por que não? Porque você é espírita. E essa professora era protestante, triste isso, né? Então tentou, só que ela rapidinho, não, eu sou espírita, mas eu estudo o Evangelho de Jesus. Eu sei onde Jesus veio e começou a dar aula lá para tia, porque ela tinha 7. Aí depois a professora me chamou para conversar. Nossa, ela sabia mais da vida de Jesus do que eu mesmo, né? E ela ainda falou, a gente estuda o Novo Testamento, a vida dela metidinha também, né? E é isso, estava defendendo a religião dela, esclarecendo, porque muitas pessoas não têm noção de que o Espiritismo se assenta nessa base religiosa que é a moral de Jesus, né? E é por ela que a gente consegue evoluir e crescer cada vez mais. Mas por quê a confusão entre ser ou não religião? Porque na verdade a gente tem 2 ou mais ideias para o que seja uma religião. Como vocês trouxeram no início, o Espiritismo não tem dogmas, não tem sacramentos, né? Não existe a hierarquia sacerdotal, tudo o que a gente encontra nas outras religiões. Então isso de fato faz o quê? Nesse sentido, ele não é uma religião organizada desta forma, né? É muito interessante porque normalmente o conhecimento das religiões, eles estão mais restritos na mão de uma pessoa, e é aquela pessoa que tem a obrigação de ir passando aquele conhecimento ao seu público. O que acontece com o Espiritismo? Todos nós, né? Quero fazer uma palestra, só estudar, tá ali os livros, vamos estudar, vamos ler. Está aberto para todos nós estudarmos juntos, refletirmos juntos, falarmos sobre a nossa doutrina, questionarmos. Os questionamentos são muito bem-vindos, que ajudam a gente a refletir e a crescer. Então, isso do Espiritismo acaba mesmo não colocando ele nesse patamar como as outras religiões. No entanto, o Espiritismo, no sentido filosófico, que a religião ela tem como sentido filosófico, nos religar não só a Deus, mas entre nós, formarmos uma sociedade, um grupo que se ajuda, que se apoia. Esse é o sentido filosófico da religião. E a gente tem isso no Espiritismo, nos liga a Deus, nos liga aos nossos irmãos, nos liga ao próximo.
então sim, né, é a nossa religião. E a gente pode, inclusive, responder no censo, né? Tá tudo certo. Muito bem. Voltou? Então, como religião, ela também tem os seus princípios fundamentais, ou princípios básicos, como a gente chama. Eu prefiro usar o fundamental, porque a palavra básica, às vezes, básico é muito básico. A gente usa a palavra também de forma pejorativa. Fundamental é aquilo que está fundamentando a nossa doutrina. Então, a doutrina espírita, todo o espiritismo, ela vai se basear na crença da imortalidade da alma. Isso é importantíssimo. Quando a gente se apropria desse conhecimento, a gente se transforma. O nosso olhar e a nossa relação com a vida, ela vai se transformar. Então, você ter a certeza de que você é imortal, que você não morre nunca, olha que maravilha. Querendo ou não, nós somos o quê? Super-heróis. Super-herói morre. Em nenhum filme que eu vi, quando morre ele volta, né? Que eu vi, já viu que o super-homem morreu, depois ele reviveu. Não morre, nós também não morremos. Nós somos imortais. A única coisa que vai perecer é o nosso corpo físico, material, que como está no mundo material, né? E foi, na verdade, criado para atuar nesse mundo, quando o espírito retornar para o mundo espiritual, essa matéria fica. A gente precisando retornar, vai utilizar um novo corpo. Então, somos todos imortais. A comunicabilidade com os espíritos que fortalece a nossa fé e fortalece, né, a crença na nossa doutrina, porque ela não saiu da cabeça de Kardec, por exemplo. Não saiu da mente de pessoas que estavam aqui estudando e colocando no papel, né? Ela saiu como prova viva de quem passou por tudo isso e está lá contando. Olha, acontece isso, é assim, é assado. Então, os espíritos que assinam a nossa codificação, por isso a doutrina é dos espíritos, por isso o próprio Kardec, embora culturalmente a gente use muito, ele fala, não chame kardecismo, porque é reduzir muito a doutrina, né? Ela não é minha, ela não veio da minha mente, eu trago muitas contribuições para ela, mas ela é dos espíritos, ela é muito mais grandiosa e é de grandes espíritos. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de perceber, né? A gente fez um trabalho há muitos anos lá no meu centro, lindíssimo, que foi trabalhar as biografias dos espíritos que assinam as mensagens do Evangelho. E para nós foi um presente, que a gente também lia lá o nome e não conhecia. E a gente foi ver que a mensagem de caridade, caridade material e moral, assinada por Irmã Rosália, a gente foi atrás. Eu lembro dessa, que esse tema ficou para mim. Eu tive que estudar muito para desvendar. E quando eu descobri quem era Irmã Rosália, era o braço direito de São Vicente de Paula. Então era uma irmã que ia para a rua fazer caridade lá em Paris, ó, lá no século XIX. Ou seja, ela escrevia do que ela viveu. Então os espíritos, assim a gente foi descobrindo, né? Curadas, que assina várias mensagens e está muito envolvido em mensagens que falam de cura. Ele foi um padre simples, né, que tinha muita pouca inteligência e achava que ele não podia ser padre nunca. Ele insistiu tanto que ficaram com pena, deixa esse menino ser padre. E aí jogaram ele para uma cidadezinha lá do interior da França. Olha, ele começou a curar, que a paróquia dele tinha filas de mais de 3 horas de filas para poder assistir a sua pregação. Quando a gente fala de doença, está lá Hahnemann, que é o pai da homeopatia, assinando a mensagem. Então isso traz para a gente um peso e saber que o que a gente tem ali nas mãos é muito precioso. Não é qualquer um que está ali escrevendo. São espíritos que têm toda a propriedade para falar de cada tipo de mensagem que está ali escrita. Olha que linda a nossa doutrina. E é essa comunicabilidade que nos fortalece a fé, que muitas vezes nos traz um consolo. Como consola uma carta, né, de um filho que morreu antes da sua mãe e
que vem ali dizer: eu estou bem. Quantos casos a gente teve ali com as obras Trabalho Lindo do nosso querido Chico Xavier? Quantas mães e pais e filhos essas cartas não consolaram? Isso só foi possível pela essa capacidade que sempre existiu, mas que com a doutrina espírita para nós, né, é algo muito usual, de nos comunicarmos com os espíritos. A pluralidade das existências, que é a reencarnação. A gente saber que nós vamos ter, veio na fala de vocês antes. Eu falei: vou embora, esse time aqui já sabe, falou tudo. Reencarnação mostrando pra gente que a gente vai ter o quê? Quantas chances forem necessárias para a nossa evolução. Por quê? Porque Deus é misericordioso, né? Um Pai maravilhoso. Não existe condenação nem punição nas leis de Deus. Érica, a gente não sofre? Sofre por um processo educativo, porque a gente, na nossa imperfeição, encara a dor como sofrimento. Mas para os espíritos mais esclarecidos do que nós e superiores, a dor, ela é uma grande educadora. Na verdade, ela vem para nos educar. Quantos de nós, através da dor e do sofrimento, devíamos parar aqui, ó. Foi o que nos aproximou do Espiritismo. E se a gente nunca tivesse passado por aquela dor, né? Quantos no momento da dor buscam o Pai? Param para se ligar a esse Pai, para fazer uma prece. Quantos se reformulam a partir da dor? Quantos abraçam o trabalho de caridade a partir da dor? A mãe aí de grandes artistas que partiram, como o do Cazuza, faz um trabalho lindo, auxiliando irmãos que passam pela mesma doença que o seu filho passou. Então, a dor na nossa sociedade, ela tem essa função, nas leis de Deus também. E a pluralidade dos mundos habitados. A gente tem a noção de que nós não somos os únicos. Esse universo, ele é todo povoado. O nosso Pai cria incessantemente. Então, nós estamos num patamar, tem irmãos que estão surgindo agora, e é claro, vão estar num patamar evolutivo e num mundo adaptado à sua condição, mas tem irmãos que já fizeram a sua história muito antes de nós e estão em mundos melhores. E também me mostra o quê? Se eu quiser me empenhar muito, eu não preciso voltar para a Terra. Estão reclamando da Terra? Está ruim aqui? Trabalhar, embora. Trabalhar, se melhorar, daqui a pouquinho, quando a gente voltou, eu não voltei no Brasil mais, que maravilha, vai estar retornando num mundo melhor, mais renovado, porque existem essas moradas nesse universo grande, E algo que é maravilhoso, a visão de Deus que a doutrina espírita nos traz, que é diferente da visão de Deus de todas as outras religiões. Então, nos apresenta um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que não pune nem castiga, mas que educa, e um Deus que está ali, entremeado em toda a sua criação. E um Deus que é próximo, a gente pode chamá-lo o tempo inteiro, desde que a gente deseje, Então, por tudo isso, tudo aqui faz da nossa religião o que ela é, o coração dessa religião. E se eu tirar qualquer um desses, eu deixo de ter doutrina espírita, eu deixo de ter espiritismo, ok? Mas o grande papel, aquele para nós que a gente abraça mais, é justamente o espiritismo como o consolador. Esse consolador que já foi prometido por Jesus. Por que ele nos consola? Por quê? Por que alivia as nossas dores? Porque nos traz instrumentos de compreensão. Na verdade, não vai aliviar diretamente a dor, mas nos chama a reflexões e, refletindo, a gente entende. Quando a gente entende, a gente exercita a resignação e, a dor ela vai se acomodando, ela está ali. Quantos de nós estamos na doutrina trabalhando pra caramba e o problema continua ali do mesmo jeito,
mas a gente muda. O problema é o mesmo, mas a Érica enfrentando aquele problema não é a mesma. E aí ele se torna menor. E o que me fez maior, me apropriar de todo esse conhecimento, que não deve ficar na mente somente, né? Não deve ficar só nos livros. Eu tenho que interiorizar. A doutrina espírita, ela só faz sentido quando a gente se apropria dela. Eu posso ter todo o conhecimento, decorar todas as questões do livro dos Espíritos, né? Para eu não passar vergonha, eu só sei a um, porque eu sou muito ruim de número, decoro mais nada. Se precisar fazer um estudo, eu vou lá, vou ler, a um eu lembro que é Deus, para não passar vergonha. Mas tudo bem, né? O Espiritismo não me chama a ter todo esse conhecimento científico. Agora, o que ele me chama? O que você faz com tudo isso que você está estudando? Qual é o impacto na sua vida? Está te transformando? Está fazendo sentido? Kardec coloca no Evangelho: a religião que não faz melhor o homem que se apropria dela, não está funcionando como religião. Então, eu tenho que estar melhor. Um ano depois, a Érica tem que ser melhor do que a Érica do ano seguinte. 10 anos depois também. E por mais que a gente seja desanimado, a gente sempre melhora. Pode refletir, pode lembrar de você lá no passado, você vai ver que hoje é uma pessoa bem melhor, né? E o Espiritismo nos ensina muito sobre Deus, sobre Jesus. Olha essa intimidade. Às vezes eu falo tanto com Jesus, eu falei, gente, mas que intimidade é essa? É muito próximo, não é um Jesus distante, né? Não é um Deus distante, é o nosso irmão, é aquele irmão mais velho. Quantos de nós, tendo um irmão mais velho, não vai pedir um conselho, né? Não vai estar feliz ali na presença? E é assim que nos aproxima de Jesus, a doutrina espírita, porque é o que ele é mesmo, aquele irmão mais velho que trilhou o caminho antes de nós e que chegou na condição de espírito puro e hoje está aí, ó, cuidando do nosso planeta. A fé raciocinada, que é importantíssimo, porque a fé raciocinada, no momento da dor, não nos faz abandonar a religião, não nos traz a revolta contra Deus, como a gente infelizmente vê e às vezes vê até irmãos mesmo dentro, né, da doutrina, frequentando os nossos centros. O que a gente percebe? Conheceu, mas ainda não interiorizou. Porque quando interioriza, percebe que a dor, ela faz parte da vida, né? Então, essa fé é importantíssima. A nossa relação com a morte que muda, a prece, como o Espiritismo nos convida a ter essa relação íntima com a prece, que muitas vezes, em outros dogmas religiosos, com todo respeito, o que a gente faz? A gente terceiriza a prece. Eu vou pedir para fazer uma prece para... A gente pode pedir, muitas vezes, até porque às vezes a gente não está bem e é importante que a gente peça a um amigo nosso, mas é importante também que a gente saiba que eu posso fazer prece todo o tempo que eu quiser, né? E que ela vai ser atendida quando feita com sentimento, com verdade, com amor. Posso pedir a Jesus, ao meu anjo da guarda, posso pedir a Deus, aos benfeitores. Então, a relação nossa com a prece muda bastante, né? E quem muda também? Nós, não é isso? Nós não somos os mesmos quando nos permitimos nos impactar com essa doutrina. E na base, nossa irmã trouxe ali a caridade como nosso lema. Eu era muito católica até os meus 16 anos, né? Minha avó era da Legião de Maria e minha formação toda católica. Mas eu, desde que eu me entendo por gente que raciocina, eu acreditava em reencarnação. E eu nunca nem tinha visto aquela palavra. Comecei a procurar quando cheguei ali na adolescência. Reencarnação, né? A gente vai voltar. E como eu era muito envolvida na igreja, era de grupo jovem, né? Eu comecei a questionar o padre era meu amigo. Falei, mas e a reencarnação? Aí teve um dia que ele sentou comigo e falou, Érica, por que você não procura uma religião que te responda? Né? Porque aqui a gente não tem mais respostas para você. Achei bacana e fui fazer isso. Fui para o budismo.
budismo, gostei, achei bonito. Fui para o mais fui fazer o quê? Procurar religiões que tinham a reencarnação. Mas o que faltava? O que eu tinha na igreja, que eu era da pastoral de campanha do quilo da minha igreja? Não tinha isso aqui, ó. E aí quando eu cheguei, né, no meu centro, campanha do quilo e enxovalzinho, falei, opa, junta tudo, né, esse contato, essa necessidade que nos dá de auxiliar ao próximo. A gente saber, então, o Espiritismo tem essa base da caridade muito forte. Uma amiga minha que é evangélica falou, ano passado até, e meu pastor estava lá bravo, dando bronca no nosso grupo, que os espíritas estão fazendo mais caridade que os evangélicos, isso não está certo. E ela sabe que eu sou espírita, brincando na farra, eu falei, vocês estão perdendo terreno pra gente, na brincadeira. Mas é isso, nos faz se movimentar ali na caridade. E para a gente encerrar, uma provocação, né? E nós? Falamos o que é o espiritismo, mas quem é o espírita? É aquele que já está pronto? É aquele que vai ler 5 minutos de evangelho e vai já se transformar num espírito bom, puro, bom, né? Bom ele dirá puro. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é esse, ó, que está tentando. Não desiste, continua, deu ruim, errei de novo, magoei de novo, vou tentar melhorar e assim a gente vai seguindo. Tá bom, meus amores? E para a gente encerrar, vamos encerrar com uma canção, né? Vou botar aqui que eu já deixei tudo preparadinho. Giane vai cantar? Giane vai cantar para vocês. Só procurar. Calma aí que a Aparecida vai te ajudar. Tá ouvindo, Cidão? Oi? Dizendo que você vai ajudar também. Não, você. Você vai se devendo. A Aparecida vai te ajudar. Também tô sem óculos, catando a música aqui também. Foi. E deixei a letrinha para a gente refletir junto, tá? E quem é de cantar, vamos cantar a voz. Mestre, consolar.
o espelho da alma. É o... Então, vamos aproveitar esse momento, né, de tranquilidade, e que estamos em harmonia com o nosso Pai, em harmonia com a nossa casa, com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, para agradecermos. Agradecemos por esta manhã, não só de confraternização, não só de conhecimento, mas de fortalecimento. E que todos nós possamos sair daqui com passos mais firmes para seguirmos adiante, sempre acreditando na misericórdia e no amor de nosso Pai. Agradecemos a nossa irmã que nos trouxe com tanto carinho, com tanta clareza esse estudo. Obrigada, Pai, por todas essas oportunidades que temos, que nós tenhamos as mentes, os corações acalmados, por essa energia que se faz presente aqui, que nós possamos levar para os nossos lares toda essa paz, toda essa harmonia. Uma boa semana para todos nós. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Meus amores, obrigada pela atenção de vocês. Nós é que A gente tem bom agradecemos domingo. você sair de casa no domingo para vir aqui.